Pra vocês aí. Eu odeio ele. Vamos lá então, cara. 8 horas e 15 minutos, estão conosco as professoras Elaine Cristina e Fabiana Dzekanski, a irmã da doutora Mariana, vão falar conosco aqui sobre aí mais uma ação desse grupo de professores independentes que não estão satisfeitas, né, e satisfeitos também com os rumos da educação na rede pública municipal de ensino. Vamos começar aqui com a Elaine, que já é da casa, já é a segunda vez que ela está conosco. Bom dia, Elaine, tudo bem? Bom Cristina dia. com H. Bom dia, tudo bom? Tudo certo? Fabiana, também obrigado pela participação. Bom dia. Eu vi que tá rolando aí nas redes sociais um abaixo-assinado, né? Minha cunhada mandou para assinar, mandou no grupo da família, coisa arada. Que bom. Por que desse abaixo-assinado? É assim, ó, Eu queria começar do comecinho, mas tu sempre vai me... Não, vai ser bem sintetizado o resuminho que eu fiz, né? Uhum. Porque tudo começou lá, dia 18 de novembro, com aquela apresentação sobre o educador social. Não vou me aprofundar no educador social, porque eu já entendi que todo mundo deve saber, Sim. né? Tem minhas dúvidas. Eu também tenho, mas como eu te falei, eu vou sintetizar. Eu fiz até um pequeno resumo, Sim. tá? Só pra gente voltar e entender o que aconteceu. No dia 21 de novembro foi a votação na Câmara dos Vereadores, Sim. né? E que fique bem claro que foi num regime de urgência, com ausência de discussão, né? Falando do sucateamento salarial, sucateamento da educação, da aprendizagem das crianças. Dia 25 de novembro foi vazada uma foto de uma reunião que estava tendo do diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação com as diretoras e secretárias. Dali vazou uma foto onde tudo começou. E segunda-feira, no dia 28, nós fomos na Câmara dos Vereadores, né? Que foi a nossa primeira presença marcante em grande quantidade de professores, né? Depois disso, conseguimos uma reunião com o presidente, diretor da fundação, com o sindicato e com a Câmara dos Vereadores. Que dali a gente tentou sensibilizar o professor Maurício, só que quando nós chegamos ali, para nossa surpresa, ele queria propostas, né? Uhum. Dia seguinte retornamos, né? Eu representando a nossa comissão de professores e todos os outros professores que a gente representa. E o sindicato também esteve lá presente, o Sintermulti. E junto com o Zé Luiz Tancredo, nós montamos 3 propostas, né? Com a mudança de nomenclatura, a proposta do sindicato e a nossa proposta, que levou mais ou menos em torno de uns 12 dias para ser respondida pelo professor Maurício, né? Então, no dia 9, a gente veio aqui na Rádio e perdemos a nossa primeira entrevista, eu e a Nani Zansky, né? Sim. No dia 16, a gente deu entrada num termo de informação no fórum, que daí é onde começa a história do abaixo-assinado. Sim. Tá? É uma reclamação, né? Um reclame, né? Uma petição bem feita, bem constituída. A gente também inseriu um documento do Fórum Catarinense Infantil, que é um documento bem importante, um documento muito, muito bem constituído, que eu até queria te mandar ontem, porque seria bem interessante a publicação dele, inclusive, né? Na ocasião, foi enviado para todo mundo de interesse, mas eu acho que esse documento, ele explica bem para a sociedade o que está acontecendo, né? E o porquê do nosso movimento, né? Que eu acho que isso não está bem claro. Até se puderes enviar esse, porque depois a gente faz o recorte da entrevista e faz a matéria, se puderes mandar esse documento, a gente coloca, ontem era né? muito tarde quando eu pensei nisso, mas eu envio para você sim. Ele é bem complexo, não tem como eu ler aqui, né? Mas é muito, muito legal que seja de conhecimento da sociedade, porque eu acho que não, melhor do que aquilo ali nem tem como ser feito, porque ele está muito bem constituído, sim, por pessoas que compreendem além de nós, inclusive, e que deixaram muito bem claro, embasado em lei, embasado em realidade da necessidade, inclusive, né? Porque ninguém, né, nem nós, professores, não estamos ignorando a questão da realidade financeira, de corte, de necessidade de diminuição de custos, né? Essa questão até hoje eu gostaria de deixar bem claro, porque ainda que eu tenha falado várias vezes em vários lugares, ontem duas pessoas importantes me abordaram questionando, né? Porque não ouviram, né, o secretário falar em nenhum momento sobre essa alternativa que foi proposta a ele várias vezes. Então, eu acho interessante deixar aqui para vocês bem claro esse caminho, que é um caminho que pelo que eu vejo, converso com todo mundo, inclusive com o fórum, é o melhor caminho para ajudar a todos.
Tá. Esse abaixo-assinado. Posso continuar? Pode continuar. Pode, Vai lá. Tá, Perdão. mas eu quero que a Fabi fale sobre a, É que, na a verdade, fundação, não é porque é um muito abaixo importante. assinado. Só puxa um pouquinho mais para perto, Fabio, o microfone, isso aí. Não é um abaixo assinado. São assinaturas que estão ali na constituição dessa petição. Então, é uma continuação É o que eu desse ia falar documento para o Ministério Público. E aí, logicamente, a gente entende que o máximo de pessoas interessadas e conscientes, principalmente com as assinaturas, comprovando esse interesse da sociedade, seria muito interessante nessa solicitação, já que a gente está sempre pedindo urgência, né? E para que serve, né, essas assinaturas todas e essa conscientização? Para que a gente evite, né, que aconteça simplesmente como eles estão colocando, né? Não é para simplesmente acontecer, que é o que ainda está em vigência, né? É para que haja diálogo, é para que todos entendam, né, qual que é o real problema, porque está ficando meio deturpado. Cada vez que o secretário vem, ele bate numa tecla que não é essa. A luta, inclusive, né? Não é o nosso, não é inclusive o nosso espaço de fala. A gente sabe de tudo e a gente pode dizer aqui para vocês, mas é diferente quando ele vem e pontua poucas coisas, né? Tá. Eu acho que a Elaine tem que concluir aqui a linha de raciocínio eu tava dela. terminando. Aí, no dia 16 de dezembro, a gente deu entrada, mas de uma maneira mais pra gente manter a data. Foi mandado esse documento da Fundação Catarinense de Educação, do Fórum Catarinense. Foi acrescido a petição. Também. Só que a gente precisava dar mais uma incorporada. A gente fez pra começar em dezembro, pra ver se seria feito alguma coisa nesse primeiro momento no plantão do Fórum, né? Como não foi dado nada, né, não foi dado nenhuma resposta, foi dado continuidade, mas não foi dado nenhuma resposta, na primeira semana de janeiro foi sentado o nosso advogado, com outras forças que a gente também tem ajuda. Que estão apoiando, que estão, né, Isso. ajudando, inclusive, com documentos e fortalecendo essa questão de que tem que se resolver sim e que foi feito errado sim. E aí foi incorporado esse novo documento, muito mais bem elaborado, com tempo, com bastante fundamentação, e aonde nós começamos a incluir as assinaturas das pessoas que estavam de acordo com isso. Nós conseguimos assinaturas físicas, só que a gente não tinha um alcance tão grande. Várias professoras... Que muitas pessoas de fora queriam assinar, queriam fazer parte, e estavam de férias, estavam viajando, estavam em trânsito. E estavam procurando a gente, perguntando se não tinha um meio virtual de estar fazendo essa assinatura. Que daí foi quando tiveram a ideia e lançaram isso, foi quando todo mundo conseguiu abranger. Então, hoje nós temos aproximadamente 2.500 assinaturas. Foi bem legal, que foi o que essas Foi um movimento 2.500 não significa só assinaturas. Significou o que o Nutinho falou. Informação, um contando para o outro, todo mundo perguntando, nos questionando, e isso gerou, assim como na panfletagem ali na véspera do Natal, muita disseminação dessa informação, que foi, eu acho que o que foi mais legal nisso, né? Então, por isso que a gente aceitou até vir aqui hoje, e por isso que eu gostaria de falar o que ninguém falou até agora. Só deixa eu falar mais uma rádio. coisinha. Daí eu falei com o Túlio ontem à noite, que é o nosso advogado, falando que eu ia vir para essa entrevista, e ele pediu para citar algumas coisas que foi o que ele mandou aqui para mim, né? Ele falou que todas essas reclamações foram enviadas para o Ministério Público, né? E um grupo de trabalho foi criado pela promotoria para analisar esse caso, com gente de todo o estado, né? Profissionais de todo o estado. E que a gente ainda não tem uma decisão, né? Que tá para vir para semana que vem, com essa análise do Ministério Público. Ele citou algumas outras coisas que daí vão vir mais à frente na fala da Fábio, que daí eu vou estar incorporando. Tá. E essa complementação de documentação e essa urgência, né? E o Túlio está ali alinhado com a decisão do Ministério Público, vem de encontro com a resposta da licitação, né? Que mesmo nada sendo resolvido, mesmo a Secretaria da Educação não dando retorno nem ao sindicato, nem à Câmara, mesmo depois de reuniões e exigências da parte deles, mas não cumpridas as deles, né? A gente tem pressa. Porque do mesmo jeito que eles estão equivocadamente correndo com o processo, a gente quer resolver da melhor forma. Mas, enfim, o que eu queria deixar claro? Que o secretário, ele fala muito em custos, em redução, necessidade da prefeitura por conta do percentual ali que aumentou dos professores. E ok, tudo bem,
Tem coisas que é assim mesmo, pega todo mundo de surpresa, inclusive, e até isso a gente já conseguiu entender depois de tudo isso, né? Depois de toda essa conversa. Então, o que acontece? Muitas prefeituras tiveram os mesmos problemas, né? Muitas prefeituras precisaram recorrer a outras ideias. Felizmente, nenhuma delas recorreu a uma ideia absurda, como inserir qualquer outro profissional na educação. Eu não sei te explicar por que essa ideia ocorreu aqui. Pelo documento do Fórum ali infantil, vocês vão ver depois que não há possibilidade de ser inserido qualquer outro profissional no infantil, por N motivos que todo mundo já falou, né? É muito sério, a educação infantil é a base, é muito importante, não tem como ser uma pessoa que não estude sobre, enfim. Então, qual que é a saída que muitas outras prefeituras, né, fizeram, que é a melhor para a gente e que reduz muito mais custos que, inclusive, o educador social? E isso eu queria que as pessoas pensassem bastante, inclusive o próprio secretário, que já foi informado, mas se ele quiser aqui publicamente, a gente informa de novo, né? O que acontece? Precisa-se de profissionais a mais. E se for pedagogo necessariamente, como seria no mundo ideal, vai sair muito caro. Ok. A necessidade é de apoio no trabalho, porque é um trabalho bem complexo, precisa de bastante pessoas. Como vocês sabem, na educação infantil existem as estagiárias. Ainda que exista crianças na educação especial com laudo, né? Dificilmente, pela prefeitura, eles vão inserir um profissional de apoio, que geralmente é inserido só no fundamental. Então, quer dizer, ainda que não coloque um profissional de apoio, é necessário maior suporte, certo? Que, de repente, uma estagiária de 16 anos não vai conseguir, por falta de conhecimento mesmo, né? Porém, ela vai poder ajudar em muitas outras funções, como, por exemplo, troca de fralda, alimentação, soninho. Todo mundo sabe, mas eu vou falar aqui, que nenhuma estagiária faz nenhuma dessas funções, não deve, né? Sem o olhar da professora, né? Sem que a professora saiba de todos os detalhes. Por quê? Porque todas essas informações são muito importantes. Elas não são vazias. Dormir. Não, o dormir para educação infantil para uma professora não é vazio. Ali a gente descobre muita coisa, resolve muita coisa, então não é vazio. Que profissional, então, a gente pode substituir o excedente aí, né? E para não gastar tanto? Um auxiliar de sala. Porque não tem como ser um professor auxiliar, porque senão não resolve o problema da prefeitura. O professor entra como pedagogo de novo. Acaba que, né, de um jeito ou de outro, até legalmente, judicialmente, a prefeitura pode ter problemas. Então, um auxiliar de sala. Quem é esse auxiliar? Pessoas que sejam formadas no magistério, ou estejam cursando, ou estejam ali acima da 5ª fase da pedagogia. Mas pensem, um profissional desse, ele soma muito, porque ele estuda. Se ele estuda, ele quer ficar na área. Se ele não quer, o período de estágio dele, o período ali que ele vai estar trabalhando, ele vai se decidir se ele vai querer ficar ou não. E esse profissional vai ganhar mais do que o estagiário e pode ganhar menos do que um educador social. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se desenvolveu, mas uma das propostas era tirar um rol de outras profissões que poderiam ocupar a vaga de educador social, como psicóloga, assistente social, etc. Eu não sei se isso acabou sendo cumprido, foi retirado do negócio, tá? Tirando essas profissões, né, da vaga de educador social, sobrariam só os próprios professores. Não parece... qual é a diferença... qual é a diferença do educador social para o auxiliar de sala? O educador social, ele é uma profissão, ele é uma função, né? Já muitas pessoas trabalham nessa função há muitos anos, em Tubarão, inclusive, tem. Ele é um cargo que querem formalizar, inclusive, para que essas pessoas tenham seus direitos, tenham fixo ali um valor hora, né? Um percentual. Talvez possam se aposentar porque vão ser registrados, né? Então, é muito importante a legalização dessa profissão. É uma profissão muito importante para a sociedade, porém, ela não é da área da educação e ela não é exercida dentro de uma escola. Entende? Sim, mas então, qual é a diferença? E o auxiliar? Qual é a diferença é que o educador social, ele é uma profissão. Mas e qual é a profissão do educador? Agora o educador social, ele é assistencialista. Ele é para trabalhar no CRAS, em presídio, em casa-lar. Ele é assistencial, convento. Então, esse profissional, a grade dele, eu pesquisei umas 3 universidades. A grade dele,
não tem nenhuma turma formada ainda e tal, é tudo muito novo. Na verdade, eu acho que não bateram o martelo ainda. Em 2020, final de 2022, eu assisti todos os senadores defendendo. É maravilhosa a lei, maravilhosa a defesa deles, mas não se insere nenhum deles inserem a formalização dessa profissão na educação. Não, na educação. E o auxiliar de sala é uma outra profissão. O auxiliar de que sala aí se insere, é isso. O auxiliar de sala é como um estagiário. Sim. É um Só que exige que esteja estudando... É um auxiliar da área da educação. Pode ser um estudante, como pode ser um professor formado, gente. Tem muitas professoras que estão sem trabalho ou que estavam com o próprio negócio e precisaram voltar para a sala de aula. Então, não, né? Muitas mães solo, por exemplo, para uma mãe solo, essa vaga é excelente se ela está estudando na área da educação. Por quê? Porque ela ela poderia dar um salário razoável, né? Então, assim, por exemplo, o auxiliar de sala. Que poderia ser menor do que do educador social. Porque, assim, vamos comparar com uma particular. Um auxiliar de uma particular, ele ganha, hoje, tá, em Tubarão, ele ganha bem mais do que um estagiário da prefeitura e ele ganha menos do que o professor regente. Então, por que não se fazer essa proposta com a necessidade? Gente, ó, que fique bem claro, principalmente para os professores, senão eu vou sair daqui e vou ser linchada. Eu gostaria, né, que isso acontecesse como professora? Não, né? Eu queria professores e tal. Mas a gente tem que entender a situação de agora, momentânea, né? Precisa contratar mais. Precisa contratar mais, a aula vai começar, os professores precisam, as crianças precisam, senão vai ser um caos. Então, o auxiliar de sala tá dentro da legalidade, tá dentro das diretrizes, está defendendo o direito educacional. Muito mais baixo custo do que o educador social. Eu sinceramente... Não descaracteriza. Eu vou falar para quem tá vendo de fora. Né? A gente é leigo nesse processo. Em miúdos, é só uma troca de nomenclatura, porque na prática é a mesma. Não. Tem espera, troca de função e o educador social já é constituído. É isso que eu tô querendo. É uma troca de nomenclatura e jurídica, porque na prática vai ser a mesma coisa. A prática vai ser a mesma coisa. Não, olha só. O educador social não tem experiência nenhuma, nem de conteúdo, nem de prática. Não, olha só. O que eu tô querendo te dizer é que na prática para a prefeitura vai ser a mesma coisa. Até melhor. Não, ponto. Tudo bem, mas se vocês fizerem, se for colocar um auxiliar de sala, eu tô concordando contigo. Eu tô concordando. Você não precisa vir com faca atrás de mim, porque eu tô concordando com vocês. Não, é porque as pessoas não sabem mesmo. Não, sim, eu não sei também, por isso que eu tô falando. Se é o Niltinho, o Maurício... O Niltinho ia nessa porque na prática vai se chegar no objetivo que é a redução do custo da máquina. Por isso que eu tô falando, pra eu não apanhar de professor nenhum, a gente não gostaria... Eu só não entendo... Vírgula, é uma troca de categoria. Eles estão descaracterizando a função do professor. Vai ser extinta essa profissão na nossa prefeitura. No mundo... Embora o Maurício, quando esteve aqui depois da tua vinda, eu recebi o Maurício. Eu assisti. Ele comentou que a prioridade seria para os pedagogos. Ele disse, não, a prioridade Mas não apareceu isso desde o começo. Mas isso não existe... Não está no papel. Não. Isso não existe no papel, na prática. A ideia dele, que ele apresenta quando fala com a gente, né? Nós participamos de uma reunião off ali, não é essa. E essa ideia que eu tô falando aqui, essa situação de eu entendi que tem que economizar, não vai dar para contratar pedagogos no excedente. Eu tô achando que tu vai apanhar das professoras igual, porque tu tá propondo ganhar menos. Não, o que eu tô falando é que a gente tem que entrar num consenso, e o secretário não aceitou esse consenso, porque o sindicato apresentou essa proposta. Falou e disse. Florianópolis tem esse projeto também. Qual é a outra cidade? Tem outra Capivari, mas com auxiliar de sala, mas daí é diferente. Tem outra cidade que tem essa questão do auxiliar de sala que, tipo, eu já tinha pensado nisso, mas nunca tinha visto, e caiu pra mim e a pessoa falou que juridicamente permite essa variação do horário que nem ele queria para o educador social. O auxiliar de sala pode fazer aquela recepção no primeiro momento em que vai ser pro café. Assim, sozinho, esse profissional sozinho, enquanto pedagoga, eu não acho legal, mas essa é a questão, né? Poxa, mas pelo menos... Se ele não pode sozinho, em que momento ele vai dar folga do horário do professor? Não, é o que eu te falei, no
no mundo ideal, dentro da pedagogia, ninguém sem consciência vai dizer que pode. Não pode. Assim como não pode uma estagiária ficar sozinha e fica. Não porque a professora quer, mas porque a secretaria tolera, por falta de recurso, para não contratar mais pessoas, Sim, sabe? sim. É sempre assim, a demanda é sempre assim. Profissional de apoio não deveria existir. E existe. Tirou o professor de sala. Profissional de apoio não pode ficar sozinho e fica. Profissional de apoio não pode ficar com 5 crianças com 5 necessidades diferentes de transtorno, mas fica. E quem garante que depois eles não vão querer botar um educador Então, social assim, nessa vaga? Descaracterizar a educação, colocar outro profissional, que inclusive é uma profissão, não faz o menor sentido, principalmente com relação à economia, você entendeu? Eu leigo no assunto, acho que tu trouxe um problema grave, que é a questão do educador social, que já existe a profissão e que não é vinculada à educação, especialmente à educação infantil, que é para onde ele vai ser usado aqui. Assim, ó, eu assisti Então, isso todos os senadores, ela não é vinculada à educação nenhuma, nem o seja do presídio. Que Não, eu disse, porque- se tiver um ganchinho, né, mas não tem. Porque eu digo assim, por exemplo, na época, eu sou velho, né, na época era o 2º grau. No 2º grau eu tive aulas de matemática com um cara que era formado em física, né? Que não tinha nada de como é que se chama? De saber passar o conhecimento, digamos. Ele tinha o conhecimento monstro da matéria, mas era permitido isso, assim. Então, beleza, o cara não é formado em educação, mas pro infantil o buraco é mais embaixo. muito grave. O buraco é mais embaixo. Não Muito é saber passar o grave. conhecimento. Tem uma série de outras necessidades que o infantil aborda. Se um auxiliar, ele estuda pedagogia e ele ainda é um estudante, eu vejo dessa forma, tá? Até vou colocar o que eu vejo, porque depois que alguém quiser brigar comigo porque eu falei aqui, vai entender. Eu vejo assim, ó, eu já fui estagiária, então, eu estudando, trabalhando sem estar formada, eu aprendi horrores. Claro que sim. Eu apanhei horrores. Então, ou eu ficava boa ou eu corria. E eu escolhi ficar boa. Então, a gente vai estar vai estar construindo, vai estar moldando profissionais ótimos amanhã. Mas, de qualquer forma, então, assim, primeiro, um problema tu apresentou na questão do educador social, que é um Educador nome de uma social profissão é que já uma profissão existe que já e que tem existe, outra, que outra não definição. faz sentido. Mas, de outra Na forma, verdade, tu apresenta educador uma soci- solução que também não é solução. Porque tu apresenta um auxiliar de sala que também não pode ficar sozinho com as crianças e a prefeitura precisa de alguém que fique sozinho nesse primeiro Então, momento mas- ali para diminuir a Então, aula mas do professor. aí é que tá. Aí é que eu queria chegar. Se uma pessoa que estuda a nossa área, que vai entender a nossa linguagem, que sabe o que tá olhando, que sabe o que Sim. tá cuidando, pode ter dificuldade, tu imagina quem não faz ideia do que tá fazendo ali. Você ia deixar seu bebê Não, na mão dessa pessoa? Tu toca num relato pessoal muito forte. Eu tive problema com o creche do meu filho por conta de pessoas não Exato. preparadas, assim. Então, eu Você sei precisa confiar na pessoa que pega seu filho. Ela vai te dar informações sobre seu filho. Entende? Então, assim, ó, um auxiliar de sala. Assim, eu vou te falar assim, ó, nenhuma. Estagiária recepciona a criança. Cara, nenhuma creche da prefeitura abre sem a secretária, a diretora, o pessoal da cozinha, da limpeza. Sim. Então, assim, ó, ninguém recepciona a criança sozinha. A real é essa, tá? Ok. Tanto que muitas estagiárias são maravilhosas. Estariam supervisionadas por alguém. Estariam supervisionadas. Então, o auxiliar de sala é uma pessoa que ganha um pouco melhor do que um pouco o dobro, né? Poderia ser o Que o dobro estagiário. de um estagiário, tá? Poderia ser o dobro de um estagiário e até um pouquinho mais, mas vamos dizer que o dobro, que é para equivaler aí com as particulares. A proposta do educador Vamos social. dizer pô. aí que vamos equivaler às particulares, né? Então, esse auxiliar de sala vai ganhar um salário bem razoável. Comparado o auxiliar de sala das particulares com a proposta do educador social. O educador social vai ganhar bem mais. Ainda ganha mais do que o auxiliar de sala das É por particulares. isso hoje. que eu tô falando, não faz sentido essa tecla de economia de dinheiro. Economia de dinheiro. É mais que um por isso eu tô professor falando que de na uma prática é da particular. mesma coisa, entende? Não, o nítido Até da prática mais. financeira da Na prefeitura. prática, Não, não. é até Até mais que vantajoso. um Na prática é professor. igual. Assim, eu não vou entrar Da no particular. mérito. O ideal seria ter todos os professores. Exato. Agora, na prática, no E dá- objetivo financeiro e dá no de ter objetivo todos da os sala é a mesma professores. coisa. E dá de ter todos os professores financeiramente falando. Financeiramente Foi comprovado. já provaram, né? Eu Foi não vou comprovado. nem entrar nessa, porque eu só queria que essa ideia mediana, porque assim, parece que a gente é inflexível, que a gente não aceita, que a gente não entende muito, pelo contrário.
depois de tudo que aconteceu, se tem uma coisa que a gente tá entendendo de tudo. Eu me Por quê? Porque a comprometo gente com se obrigou vocês, estudar. a gente tem uma boa porta de conversa com o professor Maurício, sempre nos atendeu. Me comprometo com vocês, a gente vai procurar o professor Maurício, apresentar o programa de hoje, apresentar a proposta de vocês para eles e vamos ouvir aí. Não é porque até então eu não tinha visto uma proposta que reduzisse o custo como educador Não, social. Vocês estão com uma que ontem- reduz ainda mais. Mas quando a proposta da Câmara foi esse cargo. Uhum. Não foi? Não, na foi verdade- o auxiliar de sala. Não, eu tenho aqui. na E há verdade- profissionais do Mas conhecimento foi de vocês. inferior o Tem. valor, Há tá? volume de profissionais suficientes para suprir Tem. essas Foi vagas? inferior, Tem, tá? porque a Foi. gente já avaliou isso. E É. assim, ó, eu posso falar, tá? Desculpa te interromper, Fábio, mas é só para seguir nessa pergunta, porque eu ouvi de alguns profissionais da educação, não do professor, mas de algumas pessoas Eu da ouvi do secretaria, professor. de que não haveria profissionais suficientes. De Eu que ouvi não- dele. tem. É? Numa entrevista que eu Tem, ouvi porque dele assim, e ó, tem. o que que é... Tem pedagogo em cada esquina. Não, por que, que É? eu vou te Tem. dizer que tem? Porque o estágio paga muito pouquinho. Então, quer dizer, não tá errado o valor para um estágio, tá ok para um estágio. Porém, o estágio acaba, as meninas, né, solteiras, mais novas, então uma mãe solo que estuda pedagogia, já tá fazendo pedagogia para melhorar a vida dela, para melhorar a renda dela ali no futuro. Então, essa mãe tá trabalhando em qualquer outra coisa, tá trabalhando, né, por conta, tá trabalhando no supermercado. Porque o estágio paga muito pouco. Por conta do valor. Então, se ela tiver uma vaga, né, que é sem ela ter formação ainda, vamos dizer, né, em faculdade ali, de um salário desse, que é o mesmo do estágio aí das particulares, cara, vai melhorar da a qualidade Comissão de de Educação. ensino da educação José Luiz infantil. Tancredo. Nós vamos constituir um profissional, presidente da moldar um Comissão de Educação profissional da Câmara. e vai ser bom para todo E a mundo, outra inclusive tirar os para a outros prefeitura. nomes, tal. Tá, eu acho que não. O Niltinho citou bem, nós somos leigos no assunto, mas fica meio difícil de defender. Acho que se por um lado um não pode, o outro também não poderia, então. Né? Assim, ó, eu até questionei esse Aqui, documento, tá aqui, eu questionei o Maurício, né? E ele, assim, ó, o lance ao que tudo indica, é a parte jurídica, porque eu questionei o Maurício sobre essa proposta que foi apresentada pelo Zé Luiz Tancredo, e ele disse que se mudasse para auxiliar de sala, não daria segurança jurídica para a prefeitura, etc, Não, etc. não é real. Vocês já falam que é o contrário. Não é eu real. acho que nesse momento, ô Bica, nós não temos que ouvir nem não é nem Maurício, esclarecer isso com um advogado. Eu acho Entende? interessante também, com Porque certeza. a gente vê que os professores estão defendendo, obviamente, algo que vai beneficiar, A óbvio, a todos. classe e a sociedade no atendimento. E o professor Maurício, ele está tentando diminuir os custos porque ele tem uma dotação orçamentária e não pode extrapolar em 2023 por conta da lei de responsabilidade fiscal. O caminho é para ouvir um advogado para Mas saber... esses outros formatos jurídicos vocês vão encontrar em várias prefeituras e com certeza um advogado pode explicar para vocês, ou nós até podemos pedir para o Túlio, né, de uma forma assim que fique bem claro para vocês. Mas a gente estudou muito sobre isso, viu muitos bons exemplos e, como eu falei, o próprio sindicato falou, explicou, desenhou e o professor Maurício não acatou. Por que ele considera o educador social a melhor saída? Eu ainda não sei dizer. Ele tinha Porque muita preocupação. não faz sentido. A ideia dele, o que parece, assim, ó, pela entrevista que eu vi, é a parte jurídica mesmo. Né? Ele não quer gerar um passivo futuro, daqui a pouco a classe, né, o sindicato, daqui a pouco um processo coletivo em que esses profissionais, seja auxiliar de sala ou qualquer outro profissional, entre na justiça para requerer o piso do professor. Né? Então, não, mas não tem como, Mas- porque só um pouquinho, é porque, tipo assim, ó, é como o profissional de apoio. O profissional de apoio, a lei original é até bem melhor do que é colocada na prática, principalmente aqui em Tubarão. Outras cidades eu não posso dizer, né? Então, a lei original, ela é bem legal. Mas não é na prática feita como tá lá. Porém, quando você entra, tem um contrato descrevendo tudo certinho, que você pode, que você não pode, né? Você assina isso. Nós não só eu fui profissional de apoio ano passado, eu não sei explicar o porquê, mas na carteira eu não sou registrada como profissional de apoio, o registro é outro, mas eu assinei um recibo, uma coisa assim, né?
de profissional de apoio, e na prefeitura lá, né, descrito o meu nome, está profissional de apoio. E assim, ó, está lá a descrição, como a prefeitura de Tubarão quer essa vaga. Então, acho que não tem como, né? Ainda que a lei original seja diferente, não tem como bagunçar. Acho que a dica do Nilton agora é a melhor pra gente. Tem 2 propostas aí e ver juridicamente, claro, um advogado, o outro, né? E aí tem que ser direito administrativo pra gente saber se é um advogado com especialização em direito administrativo público para saber aí se é possível acatar. Porque assim, ó, dentre as propostas, se tiver segurança jurídica, sem dúvida nenhuma, essa de auxiliar de sala agradaria a todos. A todos. Exatamente. Aí não seria feito por parte do professor Maurício por birra só. Exatamente, essa é a questão. Se juridicamente aprovar, não. Se juridicamente for, aí é birra. Agora, se o advogado, né, falar, olha, não, isso pode gerar, aí a gente pode... Mas o problema também é que o professor Maurício ele é muito engessado, né? Ele poderia também liberar os professores um pouco na hora da atividade, não precisaria nem pagar esse auxiliar de sala, ou pagaria só como suporte. Por que isso seria... Só um pouquinho, agora eu quero falar, Fábio. Por que que isso geraria algum ônus para a prefeitura futuramente? Se é um profissional da área da educação, se já é um profissional atuante na área da educação, que está na linha de pedagogia, auxiliar de sala. Sim. E isso foi falado na outra entrevista para vocês aqui também. O medo da equiparação é desse professor pedir equiparação salarial, do auxiliar de sala pedir equiparação salarial com o professor titular, né? Porque ele, teoricamente, ele é um profissional equiparado, mas que está numa função... Mas ele não vai ficar a mesma quantidade de horas que um profissional de 40 horas. Mas além disso, a hora-aula dele vale menos, né? Então, o medo é que uma ação coletiva possa pedir uma hora-aula maior, entendeu? Do auxiliar? Não, eu acho que não. O auxiliar de sala, ele não tem hora de atividade, nem nada. Ele não tem, igual o estagiário, gente. Não, eu concordo contigo, mas o que o Nilton está dizendo é o seguinte, o risco de uma ação coletiva entrar contra... porque, eu não tô a parte jurídica a gente não entende. A justificativa dele é essa, entende? É mais fácil ele sofrer um processo por causa que o educador social vai estar dentro do local que não é para ele estar. Pensa, o educador social não tem lógica existe, já tá, né, já é um profissional constituído. O que ele estuda na faculdade é a área de direito, assistencialismo e cadeiras de psicologia, lógico, né? Porque o que ele trabalha diariamente é muito impactante, né? E aí ele é jogado no infantil. E eles podem sofrer um processo mesmo, porque tá descaracterizando a função de educador social, aí com certeza. Professoras, a gente tá com o nosso tempo para lá de estourado. Eu só quero fazer aqui uma referência, tem muita gente participando, a Thalita Braz, todo mundo indo ao encontro do que vocês estão falando, a Maitê Bordion, a Ana Cláudia Anselmo, Karine Fernandes, Jamile Dionísio. E eu apanhei dessa turma aí da outra vez. Priscila Nandi. Eu vou apanhar, mas vocês entenderam, né, eu gente? Quero saber por que os comentários não aparecem pra gente depois da gravação. É um meio termo correto, saudável. Entrevista. A nenhum comentário desses aqui. Mas é porque tu pegou o corte? Ou tu pegou Não peguei a íntegra. A íntegra. Não, a íntegra não sai. Era pra pegar durante como se fosse ao vivo, conforme tu vai vendo a entrevista e vai clicando. Não aparece, eu não consegui. Vamos dar uma olhada nisso aí. Qual foi o dia da entrevista? Dia 9 de dezembro, perdão. Vamos dar uma olhada nisso aí. Vamos dar uma olada, mas não sei porquê, era pra ter. Fico sem saber te dar a culpa é do YouTube. Meninas, olha, brigadaço. Quero pedir pra todo mundo que está nos acompanhando, já se inscreva aí no canal Hora Hiper. Já te inscreve aí no YouTube, se tá olhando no Face também, a gente agradece. E a porta sempre aberta, cada vez que vocês vêm aqui chove bastante comentário, é bacana, mas mais do que isso, acende uma questão de uma discussão muito importante sobre o que pode e o que não pode, e propostas importantes aí. Discutir é bom, cara, e eu adoro... Informação, é vida. E eu adoro quem tem ideias diferentes, a gente tem que saber divergir nesse campo das ideias para achar o melhor caminho. Tomara que se encontre o melhor caminho da educação. Tomara mesmo, porque assim, eu vou te dizer uma coisa, eu não tô aqui por minha vaga ou por, porque vou perder vaga, eu não tô aqui por isso. Eu tô aqui por um futuro. E esse futuro independe de eu estar aqui ou não. Né? Prefeito muda, secretário muda, nós continuamos fazendo a prova e trabalhando. Porém, o que vai acontecer com o futuro das crianças? É só isso, tá? Isso é o mais importante. Então, tu tá fazendo uma proposta para uma remuneração menor do que a proposta da prefeitura, então... Não, mas é que assim, eles querem inserir um profissional
que eles possam pagar menos para dar a qualidade, a quantidade de criança atendida e querem inserir outro profissional. Não, perfeito. Aí né? Não, então, mas é que eu digo assim, Fábio, se tu tivesse aqui mediana, interessada na tua profissão, tu estava propondo algo que remunerasse mais. Não, é porque então, isso acho que a proposta ficou muito clara hoje. Não, é que assim, ó, não houve. E eu até entendo que a gente não pode exigir algo que ninguém possa cumprir. Assim, já nos provaram diversas vezes que dinheiro tem, tá? Só que eu sou professora, não sou financeiro, não sou orçamento, Perfeito. não sou secretário da educação. Dinheiro existe, todo mundo já provou, todo mundo já falou, políticos aí grandes já desenharam, existe. Mas não é uma coisa que eu consiga lutar com a prefeitura ali. Agora, eu quero defender a qualidade de ensino, sim, e que profissional vai estar ali trabalhando. Voltem sempre, obrigado pela companhia. Nós que Abraço. agradecemos, estamos Valeu. disponíveis. A gente precisa fazer um intervalo, ainda tem Luiz Carlos Prates depois do intervalo. Fiquei aí, já voltamos.